Fala a verdade, você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou então demora horas para conseguir dormir? Pois saiba que você não está sozinho. Cada vez mais brasileiros têm dificuldade para dormir bem. E dormir mal não afeta só o humor no dia seguinte, impacta a memória, a concentração, o coração e até a saúde mental. Para entender por que o sono é tão importante e o que podemos fazer para melhorar a qualidade das nossas noites, a gente convidou a doutora Renata, que é especialista no sono e neurologista. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Doutora, muita gente acaba recorrendo ao remédio. Começou a dormir mal, primeira coisa, remédio. Sem entender, às vezes, as causas do que está por trás disso, né? Sim, isso é muito frequente. E às vezes esse paciente ele demora até chegar no consultório mesmo. Ele começa a tomar aquele remédio do amigo, do vizinho, da mãe, da tia, já vai criando ali até uma certa dependência, sendo que o tratamento, né, para insônia, a maioria das vezes ele começa sem remédio. Ó, isso é uma ótima notícia. Então, para você que tem problema, já é acho que uma notícia otimista saber que não precisa ficar dependente de remédio. E para esquentar nossa conversa, já tem pergunta do pessoal, né? A pergunta do dia, a produção já separou. E olha só, a Claudineia. Eu sou a pessoa que deita, mas conversa primeiro com o travesseiro. Depois eu durmo mais ou menos 6 horas por dia. Será que estou dormindo pouco? Só pela pergunta a gente consegue saber? Eu teria que ter um dado a mais aí da Claudineia. A idade dela. A idade, Cláudia. Enquanto a doutora já começa a responder, fala pra gente a sua idade, porque isso impacta também, né, doutora? Sim, sim. Então, a gente tem uma média de número de horas que são recomendadas por noite. Isso varia por idade. Tá? Então, lá na criança, no bebê, a gente sabe que tem uma necessidade de número de horas muito maior para dormir. Nos adolescentes, é uma quantidade maior, então ali em torno de 9, 10 horas. Às vezes, eles ficam com fama ali de meio de preguiçosos, mas é porque eles tem uma necessidade de sono realmente maior, fisiológica, né? Nos adolescentes ainda tem um dado importante, além dessa quantidade de horas ser maior do que depois no adulto, eles também têm uma tendência a serem mais vespertinos, eles são ruins para acordar muito cedo. E aí acaba indo para a escola muito cedo, com sono, vem aquele sono depois. Então, às vezes, eles começam a ter um pouco aquela fama de preguiçoso, de só quer dormir, mas às vezes é porque não está conseguindo suprir essa quantidade lá à noite. E aí, no adulto, né, que provavelmente é o caso da Claudineia, o ideal, o recomendado é que durmam entre 7 e 9 horas de sono por noite. Então, ela colocou ali 6 horas, já é um sinal de alerta que ela está dormindo menos em quantidade. Outra coisa importante ali que ela fala é que ela deita e fica, né, ali conversando com o travesseiro. Né? Isso é um dado importante também que sinaliza que ela pode estar com dificuldade para iniciar esse sono, que pode ser uma insônia. A gente tem que lembrar que nem tudo é insônia, mas é um dado que pode sinalizar, sim, uma insônia. A insônia ela pode ser de 3 tipos, então ela pode ser uma insônia ali com uma dificuldade para começar a dormir, né, que semelhante ao que ela conta, uma dificuldade para manter esse sono, então a pessoa até dorme, mas depois acorda várias vezes ou acorda e tem muita dificuldade para conseguir voltar a dormir de novo, ou que ela tenha um despertar muito precoce, antes daquele horário que ela costumaria ali acordar. Doutora, a gente está se aproximando da Semana do Sono, que é uma semana nacional que acontece de 13 a 19 agora de março. A gente já vai falar sobre a programação aqui em Joinville, mas na campanha desse ano traz um dado que é alarmante sobre que o brasileiro está dormindo pouco. Sim, então tem uma pesquisa, né, brasileira que estão sendo divulgados os dados aí esse ano, que 20% dos adultos dormem menos de 6 horas de sono por noite. A Claudineia tem 50. Tá, então ela está aí nessa faixa que deveria dormir entre 7 e 9 horas. Dormindo 6 horas por noite, ela está ficando aí cronicamente privada de sono, está ficando devendo sono. Aí é que tá. Dever, ok, mas quando a gente dorme a mais, final de semana, dormir 12 horas seguidas, eu já guardei ali um estoquezinho para que durante a semana eu dormir menos, eu já tenha isso positivo, ou uma noite longa não repara outra? Não, sono não é banco.
Então, assim, não dá para fazer banco de horas de sono? Não funciona desse jeito. Tá bom. Então, o ideal é que a gente, para um sono ter qualidade, né? Para ser um sono bom, ele tem que ter a quantidade ali adequada, ele tem que ter um sono ali de qualidade, que passa pelas fases do sono, não fica fragmentando. E ele também tem que ter regularidade. O que é isso? É manter um certo horário ali de ir dormir, de acordar todos os dias, com uma boa regularidade, mesmo nos finais de semana. Se não, imagina, a pessoa ela dorme ali, né, durante a semana, em torno de 10, 11 horas da noite, acorda ali 6 às 7. Que é a maioria das pessoas, né? Chega no final de semana, acorda meio-dia. Né? Então, assim, 5 horas para frente. E aí é como se ela tivesse viajado para o exterior, como se ela tivesse viajado para a Alemanha. O efeito que isso tem lá no cérebro dela é semelhante ao efeito de um jet lag. Só que imagina, todo final de semana ela vai e no domingo volta para segunda-feira, voltar para aquele horário padrão. Né? Então, isso acaba tendo um efeito deletério ali no cérebro, tanto em relação a essa questão da regularidade, da quantidade, da qualidade aí desse sono, e que acaba tendo prejuízos ali na memória, na concentração. Tem mais uma pergunta? Vamos dar uma olhadinha na produção? Olha só, boa tarde, Keltrin. Eu tenho 61 anos e durmo 6 horas por noite. Será que é pouco? Então, o sono, a quantidade, ela vai reduzindo ali com a idade. A partir ali dos 65, né? Então, essa curva, ela desvia ali um pouquinho. Então, ao invés de ser entre 7 e 9, ela vai ali entre 6 a 8 horas. Então, ela está ali bem no limite. É bom forçar a ficar um pouquinho mais na cama? Qual a dica que a senhora dá para melhorar, então, sem remédio a princípio? Porque tem que fazer uma avaliação mais profunda, né? Mas para o pessoal de casa que está se identificando, muita gente, eu acho, está se identificando com essa questão de dormir 6 horas, qual que seria a recomendação? Tentar dormir um pouquinho mais cedo, para o sono vir antes, ou ficar até um pouquinho mais tarde? Como é que administra isso? A gente tem que considerar primeiro os hábitos que essa pessoa ela tem ali ao longo do dia. Tá? Os hábitos que a pessoa tem ao longo do dia, porque isso vai influenciar muito lá nesse sono ali da noite. Então, o ideal é que a cama ela seja para dormir, não ficar fazendo outras atividades na cama. O tempo que ela fica na cama, ele deve ser muito semelhante ao tempo que ela efetivamente dorme. Então, deitou, não está conseguindo dormir, não é para ficar ali na cama fritando. Deve sair da cama, fazer alguma atividade mais monótona para depois voltar. Ela tentar dormir muito cedo, muito mais cedo, acaba que às vezes não vai funcionar tão bem, que ela vai acabar tendo mais dificuldade ainda para dormir, porque isso vai aumentando o hiperalerta. Tem aquelas frequências de sono também que o pessoal coloca barulhos de chuva, pode ajudar também ou não recomenda? Algumas pessoas pode ajudar, tá? Então, tem algumas frequências que podem ajudar, às vezes alguma música mais calminha, pode ajudar, não é geral, tá? Mas pode ser sim uma alternativa. Maravilha, tem mais uma pergunta. Nos últimos meses tenho acordado várias vezes durante a noite. Percebo que fico mais cansada durante o dia. Ana, tá na menopausa, será, de repente? Porque eu falava sobre isso com a doutora, tenho acordado muito durante a noite. Sim. E ela falou que é uma grande queixa, né? Sim, sim. Então, essa pode ser uma insônia, pode ser outras coisas. Então, esse sono fragmentado da madrugada, ele pode ser uma insônia de manutenção, ele pode ser uma apneia do sono. Então, tem dificuldade para a passagem do ar ali à noite, isso também faz uma fragmentação ali do sono. Ou até o climatério, que essa oscilação hormonal acaba influenciando. Maravilha, a gente falou um monte, é um assunto que a gente sempre que traz super rende, mas vamos falar da Semana do Sono, porque tem programação e daqui a pouco ouvir especialistas pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com você. Tem uma arte, vou pedir para colocar na tela também, para a gente possa comentar rapidinho então. Olha só, começa dia 13 e vai até o dia 19, que esse ano a campanha Durma Bem, Viva Melhor. No dia 16, às 18 horas, tem uma palestra no Hospital São José. No dia 17, às 14 horas, na Faculdade Guilherme Guimbala, palestra Acordar Cansado Não é Normal. No dia 18, às 8h30 da manhã, no SESI, uma mesa redonda sobre sono. E em todas essas ações, especialistas, tá? Em sono. No dia 18, na Granaço Fundição, uma mesa redonda sobre sono. E encerrando aqui em Joinville, no dia 19/3, às 8 horas da manhã, lá na Vila da Saúde, no Ulisses, com orientações à população. Se você ficou com dúvida, pode procurar lá. Semana do Sono Joinville, tem um site, né, com toda a programação nacional para você conferir. Doutora, super agradeço a sua presença aqui, né?
Já viu que tem motivos para voltar outras vezes. A gente recebeu muitas participações. Pessoal de casa, agradeço. Pode continuar mandando, que a gente gosta de te conhecer. E, ó, para você que também, a doutora disponibilizou uma cartilha com muitas informações, até com uma tabelinha ali do sono, né? Dependendo da idade, para neném, para criança. Manda um WhatsApp para a gente, eu quero a cartilha, que a produção vai encaminhar para você no nosso WhatsApp, tá? 988846107, que informação salva e muda vidas. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.